Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O cristão, aquele que aceitou a Jesus como o Salvador, peca ou não peca? A pergunta pode ser ridícula, porque a realidade nos mostra que mesmo sendo cristãos pecamos. Mas quando paramos para pensar que existe um grupo de pessoas perfeccionistas e que não entende a doutrina da santificação e que ensina que o cristão não peca mais ou pode viver sem pecar antes da segunda vinda de Cristo, esta pergunta não é ridícula, ela é importante para que nós possamos ter uma compreensão correta a respeito do tema. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, e nós temos ensinado isso ao longo da semana, que a graça de Jesus nos salva e não somos salvos pelas obras. Nada do que fazemos nos torna merecedores da salvação. Porém, quando aceitamos a salvação e somos justificados, declarados justos, vamos passar por um processo chamado santificação. E neste processo, o Espírito Santo vai imprimindo a lei de Deus no nosso interior para vivermos uma vida ética e coerente, como filhos de Deus. Deste modo, nós não seremos mais pecadeiros, ou seja, escravos do pecado e de um estilo de vida desregrado e pecadeiro, diríamos assim, mas nós continuamos pecadores, porque a nossa natureza, o nosso corpo, a nossa mente só serão transformados na segunda vinda de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 55, por exemplo. Além disso, a Bíblia diz que quem afirma não ter pecado é um mentiroso. Em 1 João capítulo 1, verso 8, João diz o seguinte: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Claramente, João está dizendo que quem afirma não ter pecado, ele é um iludido, está se enganando e é um mentiroso. Porque a realidade da vida e a própria Bíblia nos mostram que nós somos pecadores, cometemos falhas. Agora, as falhas não significam que nós podemos patrocinar um estilo de vida pecaminoso. É sobre isso que eu quero também analisar com você agora, em Romanos 6, 19 a 23. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Então, primeiro ponto, Paulo reconhece que a nossa natureza é fraca, ela é pecadora. Continua, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa argumentação, Paulo explica primeiramente o seguinte, que a nossa natureza é fraca, e enquanto essa natureza pecaminosa estiver em nós, nós seremos pecadores e teremos quedas. É por isso que mesmo a Bíblia dizendo que nós não devemos ser pecadeiros, como por exemplo em 1 João 3,9, em 1 João 1,8 ele também já afirma, se alguém diz que não tem pecado é um mentiroso. Só que Paulo também mostra aqui que nós podemos escolher nos submetermos a Deus para que a nossa natureza pecaminosa seja dominada pelo Espírito Santo. Ele disse que assim como nós no passado oferecemos o nosso corpo para a escravidão da impureza ou da maldade ou do pecado, agora nós podemos oferecer o nosso corpo para a santificação. E se nós servirmos a santificação, servirmos a Deus, permitirmos que Ele nos santifique, nós colheremos como resultado da santificação a vida eterna em Cristo Jesus. Se nós permitirmos que o nosso corpo seja um escravo do pecado, o final será a morte eterna. Então nós temos ainda uma escolha, amigo ouvinte. Nós podemos oferecer o nosso corpo ao pecado ou podemos oferecer o nosso corpo a Deus. Se oferecermos nosso corpo a Deus, Ele trabalhará em nós ao longo da nossa vida para nos tornar pessoas melhores, nos santificar, nos preparando para a vida eterna. Se oferecermos o nosso corpo, a nossa mente para o pecado, vamos colher como resultado a morte eterna. É uma questão de escolha. Porém, o fato de Deus nos convidar a escolhermos o bom caminho não significa
que nós não tenhamos erros, que não tenhamos quedas. A Bíblia é clara em dizer, como eu li em 1 João 8, se alguém diz que não tem pecado, ele é o quê? Um mentiroso. Porém, a Bíblia nos mostra que, mesmo não sendo pecadeiros, porque a graça nos transforma, isso não significa que nós não tenhamos pecado. Não significa que não vamos lutar, que não vamos ter quedas. Enquanto não formos libertos da presença do pecado, teremos quedas. Mas graças a Deus, amigo ouvinte, porque temos um intercessor no santuário celestial, que é Jesus Cristo, que garante o nosso perdão. Em 1 João 2, 1 e 2, João diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, no seu processo de santificação, amigo ouvinte, evite duas coisas. Primeiro, evite iludir-se achando que você não vai pecar mais, pouco antes de Cristo voltar. Você só vai ter frustração se você pensar assim. E segundo ponto, é muito importante que você permita que a fé em Cristo acompanhe na santificação. Muitos acham que são justificados pela fé e santificados pelas obras. Uma heresia terrível. A fé nos acompanha tanto no momento da justificação quanto na santificação. Não é o fato de você fazer algo que torna você merecedor do reino dos céus. Você faz algo porque você é um cidadão do reino dos céus em processo de transformação. Você faz não para merecer, você faz como resultado de um presente que você recebeu sem merecer, que é a salvação. Tenhamos a perspectiva correta para não cairmos no erro do perfeccionismo e muito menos no erro do liberalismo. Obrigado por sua companhia. Amanhã, pela graça de Deus, finalizaremos o estudo da semana a respeito de Romanos capítulo 6. Que Deus te guarde e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.